Olá, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso maravilhoso programa Sexta Hora da Fábrica de Compromissados, o nosso encontro de todos os domingos. E aí, os seus valores, eles são existencialistas ou são conscientes? O que poderia tirar você da posição que você já conquistou? O que poderia fazer você desistir do propósito que rege a sua própria vida? Qual é o seu preço? Você sabia que tem muita gente pagando para ver o seu fracasso e também a sua queda? Inclusive as forças do mal. E aí, você vai deixar? Temos como tema nesse programa de hoje, quanto você custa? A parte 2, o retorno à selfie. E conosco está hoje o nosso pastor e terapeuta, Batista Benson, que irá navegar conosco, né, uma viagem assim, maravilhosa sobre esse tema. Sejam muito bem-vindos, seja bem-vindo também, pastor e patriarca. Muito obrigado, terapeuta. Paty. É sempre um prazer, né, estarmos aqui para conversarmos coisas que realmente conseguem tirar você desse momento obscuro da tua vida e levar você à luz da palavra de Deus, à luz que rege a sua existência. Então, hoje, há pedidos, muita gente que assistiu o nosso programa Quanto Você Custa, parte 1, né, pediu que nós falássemos um pouco mais sobre isso. E foi sempre um desejo nosso aqui, meu e da Paty, falarmos sobre esse assunto. E hoje nós vamos dar a continuidade desse programa envolvendo coisas muito interessantes. Então, hoje, quando nós falamos no programa passado sobre quanto que você custa, ali no programa parte 1, nós fizemos o comentário sobre a existência de duas correntes filosóficas, né? Falamos do existencialismo, falamos do materialismo, onde as pessoas são julgadas por aquilo que elas possuem. E naquele programa nós falamos que valor não tem nada a ver com preço, né? Tem muitas pessoas que acham, e as pessoas que defendem essa tese do existencialismo, do materialismo, defendem a tese que a pessoa é o que ela tem. E na verdade nós discutimos ali que valor não tem a ver com preço, ou seja, não tem a ver com aquilo que está do lado de fora da sua vida, o carro que você tem, a casa que você tem, né, o salário que você tem, mas sim com aquilo que está dentro de você, lá na sua alma, quem realmente você é. E isso nós chamamos de corrente da consciência, né? E essa sim deve ser a corrente dominante que tem que existir dentro de você para você galgar a estrada do sucesso, garantindo a você tudo que você conquistou. Amizades, família, o amor e os bens, não é isso? Então é o olhar para dentro de si e ver uma série de qualidades que você tem, ou seja, responsabilidade, humildade, fé, gratidão, foco, enfim. E nesse programa, Quanto Você Custa, parte 2, o retorno à selfie, eu quero falar especificamente da selfie, ou seja, do propósito, de você estar exercendo o propósito de vida, de você ter encontrado a razão da sua existência, ter encontrado a sua felicidade, ter encontrado o seu Cristo, né? Mas só que agora eu quero falar um pouquinho sobre esse valor frente às batalhas da vida, frente às batalhas espirituais também, né? Então selfie é isso, é você caminhar nesse processo de individuação, Paty, até chegar no seu
Cristo interior, até chegar realmente na sua felicidade, até chegar no propósito de vida que você tem. E hoje nós vamos falar um pouco disso, desse valor frente às batalhas da vida, frente exatamente ao seu propósito. E o que acontece, né, Paty, nesse processo de individuação entre o seu ego e sua self, muitas coisas acontecem no seu dia a dia, e aí manter esse valor, ou seja, não se tornar uma presa fácil, não vender a sua vida barata, não vender a sua salvação, é crucial. E é por isso que nós estamos nesse programa, a Sexta Hora, falando um pouquinho sobre o retorno a self, quanto você custa, parte 2. E eu quero, para que nós possamos ilustrar esse programa, fazer uma leitura de um evento muito legal que aconteceu com Jesus Cristo assim que ele foi começar o seu ministério. Eu gosto muito, Paty, desse texto, porque esse texto ele dá a base para você entender verdadeiramente como é que vai ser essa caminhada. Como é que vai ser essa caminhada em busca do seu propósito? Como é que se desenrola a questão da sua felicidade? Porque muitas vezes, no meio do caminho, as pessoas tendem a perder a sua identidade. Dependendo do que acontece, né? Dependendo das batalhas da vida, das tentações da vida, podemos assim dizer, as pessoas se perdem pelo meio do caminho. E Jesus Cristo, nesse texto, ele nos dá 3 lições muito importantes de como que você conseguirá passar com sucesso nessas provas que a vida muitas vezes nos coloca, quando nós temos um propósito, quando nós temos uma razão de existir, estamos em busca desse propósito, as coisas vão aparecendo e muitas vezes vão ficando obscuras, vão ficando confusas, muitas sugestões, muitas propostas você recebe e você acaba muitas vezes vendendo a sua self por um preço muito barato, vendendo a sua razão de existir, vendendo a sua felicidade por um preço, por pouco mais de nada, muitas vezes até por um simples momento de prazer, Paty. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero pedir a Patrícia, Paty, para que leia para nós o texto na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, no seu capítulo 4, dos versos 1 ao verso 13. E eu quero destacar aqui atrás depois para você, né? A produção vai deixar aqui atrás prontinho para você os versículos 1 e o versículo 13, porque eles serão uma base muito crucial que você precisa entender dentro desse processo de individuação em direção à sua self. Muito bem, Paty, por favor, faça a leitura do texto de Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13 para nós, por gentileza. Ok, tem como tema a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo voltou Jesus para o alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu, se você ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu:
As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Muito obrigado, Paty, por essa leitura. E é interessantíssima essa história, não é? A história ali de um diálogo, né, que a Bíblia traz entre Jesus Cristo, Filho de Deus, e o próprio diabo, o inimigo de nossas almas, né? O poder do mal, aquela coisa que caminha sempre ali próximo, rodeando você. Talvez você não acredite no diabo propriamente dito, né? Você que está assistindo o nosso programa, mas eu sei que você sabe que existem forças do mal que estão ali rodeando você, esperando a sua queda, e que nós evangélicos chamamos de diabo, não é isso? E esse texto ele traz, Paty, essa história tão interessante na vida de Jesus Cristo, quando ele pensa em começar a sua história, começar o seu ministério, começar a sua caminhada. E aí, já de cara nós vemos duas coisas importantes que eu quero que você entenda, que você ressignifique nas suas crenças. Tem muita gente que acha, Paty, que depois que você aceita Jesus Cristo, depois que você se torna líder, enfim, você é guardado num cofre de Deus, né? Vou fazer essa ilustração para você entender. Onde ninguém mais pode te tocar, onde nada pode mais dar errado, onde doença nenhuma pode chegar na sua tenda, né? Mas o que nós vemos aqui nesse texto é que o próprio Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Olha só, nós não vemos Jesus guardado, escondido da vida, escondido do mundo, dos intempéries da vida. Não, o próprio Deus faz questão de levar Jesus para a travessia desse deserto. Ou seja, a travessia do deserto, a primeira coisa que você tem que ressignificar, a travessia do seu deserto é um problema seu. Tem muita gente que quer que Deus resolva a travessia do deserto, Paty. Tem muita gente que quer que Deus decida coisas aqui na terra por elas. E aí eu quero dizer para você que a ideia não é essa. A ideia não é essa, acredite. Deus, ele tem prazer em ver você resolvendo os seus conflitos. Deus tem prazer em ver você mostrando o seu valor para quem quer que seja. Então a primeira coisa que eu tenho para te falar, a travessia do deserto é problema seu. Não é um problema de Deus, não é um problema do Espírito Santo, não é um problema dos anjos, é um problema seu. Deus te coloca ali no deserto, Deus te permite viver esse deserto para que você tenha a oportunidade de mostrar o seu valor, para que você mostre que o seu preço é muito alto, que o preço da sua fé foi um preço muito alto pago pelo próprio Filho de Deus para que você tivesse essa vida em abundância que Jesus te prometeu. E quando diz abundância, não é só financeira, né? Essa vida em abundância é abundância em tudo, em graça, em conhecimento, em paz, em tranquilidade, em propósito, né? Então,
é super importante que você entenda logo no início desse programa que a travessia do deserto é um problema seu. O Espírito de Deus pega Jesus e leva ao deserto para ser tentado, para ficar exposto aos intempéries da vida. Observe que coisa interessante. E segunda coisa que eu quero que você entenda, que o alívio da tentação ela é momentânea. Lá no versículo 13, que você está vendo aqui atrás, diz exatamente isso, que o diabo, depois dele ser ali vencido, ele se ausenta, e a Bíblia faz questão de dizer que é por algum tempo. Ou seja, a volta do gigante pode acontecer a qualquer momento. Por isso que você tem que estar pronto, para que quando novamente você for experimentado, você for exposto ao seu deserto ou às tentações da vida, aos intempéries da vida, você tem que estar pronto. Então essa história, Paty, de valor, isso não é para você ter agora e amanhã você deixar para lá, não. Não é para você, por algum momento da sua vida, você adquirir valor e daqui a pouco você se vender por pouco mais de nada. Porque tem gente que se vende por qualquer coisa. Por dinheiro, por poder, por sexo, por qualquer coisa, né? Às vezes se vende por um elogio, Paty. Tem gente que tem a sua autoestima tão baixa que se vende por um elogio. Então, são essas duas coisas que eu quero pontuar logo no início da nossa conversa. Primeiro, a travessia do deserto é um problema seu, não é um problema de Deus, né? E outra coisa importante, que o alívio dessa travessia, dessa tentação, ele é momentâneo, ele pode voltar. Por isso que você não pode baixar a sua guarda. Por isso que você não pode hoje ser aquela pessoa super resolvida e amanhã você está todo cheio de confusão. Por isso que você não pode hoje ser aquele crente fervoroso e amanhã, por qualquer coisa que acontecer na sua vida, você começa a falhar com Deus, a falhar na sua liderança, a falhar lá na sua igreja. Porque tem muita gente, Paty, se sentindo um santo graal. Essa é a verdade, né? Ou seja, quer ser uma relíquia de Deus, quer estar guardado como um tesouro dentro, no colinho de Deus, né? Ai, Deus, eu estou no teu colinho, eu estou guardado, estou protegido. Essa proteção que a Bíblia fala no Salmo 91, e essa proteção que a Bíblia diz, no todo o seu contexto, debaixo das tuas asas, tu está guardado, querido, é dentro daquilo que ele já colocou dentro de você. Esse texto fala de corrente da consciência, que quando você realmente começa a desenvolver uma relação muito forte com Deus, você muda a sua consciência, acontece uma metamorfose, a sua mente muda, seus sentimentos mudam, essa é a ideia, né? Mas a ideia em momento nenhum é te esconder no cofre do céu. Tanto que Jesus Cristo lá no Getsêmani, ele na sua oração ali, ele diz: Pai, eu não quero que tu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então está debaixo dessa proteção de Deus, é ter a segurança que Deus ele pode te livrar do mal, caso seja necessário, caso você se embarace ali. Agora, que você vai estar totalmente protegido dos intempéries, da areia do teu deserto, isso aí não tem fundamento bíblico, né? Então, eu queria que você prestasse atenção numa coisa muito importante que eu tenho para te falar hoje. Os seus valores, eles são inegociáveis e Deus, ele gosta de colocá-los à prova. Deus tem prazer nisso, lá com o próprio Jó, né? Quando o diabo chega ali para falar com Deus sobre Jó, né? Deus tem um maior orgulho de dizer: tu tem visto meu servo Jó, um homem correto, um homem prudente, um homem inteligente, um homem, né, com uma psicologia positiva incrível, né, um homem focado, um homem ressignificado. Então, né, Deus faz questão de mostrar para quem quer que seja que você é o mais fascinante projeto de Deus, e você tem que ter uma preocupação
de honrar isso todos os dias. Todos os dias. Você não pode hoje estar super bem e amanhã, por qualquer coisa da vida que acontecer, você perder o seu valor, você perder a sua imagem, a sua semelhança de Deus. Tá entendendo, Paty, como isso é super importante? Tô entendendo. Então é muito interessante, importante, indispensável, pelo que eu entendi, então, que a pessoa não oscile, né? Hoje, entenda que aquilo lá é um valor, eu guardo, eu prezo por aquilo, e amanhã, por qualquer motivo ou circunstância, ela venha pensar diferente, agir diferente, de forma oposta, não dar mais o valor devido, né? A garantia da oscilação, o importante é que não oscile, mas garantir que você não vai oscilar é muito difícil, porque isso tem a ver com as capacidades, né, e com as habilidades das pessoas. E às vezes, numa determinada situação, falta o quê? Falta capacidade para ela lidar com aquilo, ou seja, faltou conhecimento, faltou habilidade, né? Muitas vezes a pessoa fica até culpada disso. Muitas vezes a gente tem que falar isso aqui no Movimento Mão Pro Riso, no Instituto Mão Pro Riso, para as pessoas que muitas vezes chegam aqui super culpada de ter, num evento qualquer da vida, ter fracassado, ter oscilado. É quando ela entende que muitas vezes ela não tem capacidade para lidar com certa circunstância. Mas é importantíssimo você entender que nesse processo da vida você precisa ressignificar e buscar essas competências. O que você não pode ficar se culpando a vida toda e não fazer nada para que numa próxima ocasião você não caia na tentação, não ceda, não venda a sua primogenitura, como aconteceu com Esaú, né? Ali, você consiga manter o teu foco sem perder a sua direção em relação ao seu propósito. Então, às vezes falta capacidade. Só que tem gente que fica ali esperando que Deus resolva isso para ele, ao invés de começar a desenvolver habilidades, ressignificar suas crenças, para que ela possa, numa outra ocasião, caso ela sofra a mesma tentação, ela não caia mais. E Jesus é o grande exemplo disso, né? Nós vamos analisar aqui 3 tentações a qual Jesus foi submetido e ele, com muita habilidade, com muita competência, né? Ele conseguiu sair disso aí com facilidade. Então a ideia não é esconder você do diabo, a ideia não é esconder você da sedução, a ideia não é esconder você da doença, a ideia não é esconder você da crise emocional ou da sua crise financeira. Você precisa desenvolver capacidades e habilidades para lidar com tudo isso, porque Jesus em momento nenhum pediu a Deus que você fosse livrado, que você fosse escondido, né? Que você fosse tirado do mundo, que você fosse tirado, escondido da vida e dos intempéries da vida. Mas que se você precisasse de um apoio, que esse apoio estivesse disponível para você. Só que muitas pessoas esperam que esse apoio caia do céu às vezes, entendeu, Paty? Que venha um raio, caia na sua frente, você pega aquele raio e a partir dele você vai resolver seus problemas. E muitas vezes é uma ajuda que vai estar disponível, muitas vezes é uma pessoa técnica que vai estar ali disponível, muitas vezes é seu pastor, muitas vezes é um amigo, enfim. Essa disponibilidade de Deus em te livrar, em te ajudar, ela pode vir de muitas formas. Não precisa ser especificamente da forma que você imaginou, que você desenhou, né? Que você programou na sua mente e no seu coração. Então a ideia não é te esconder do diabo, da sedução, da doença, da crise emocional, não. É fazer você ver que você tem valor, que você tem um preço muito alto que foi pago por você e que você dê valor a isso, que você não venda
a sua salvação, que você não venda a sua honestidade, que você não venda a sua simplicidade, a sua gratidão, a sua humildade por qualquer coisa, por qualquer momento. É importantíssimo que você perceba que você tem valor e que você precisa defender as crenças que sustentam o seu sucesso e a presença desse Deus dentro de você. Que é importante você, diante de uma tentação, Patrícia, você sustentar a sua fidelidade, que diante de uma proposta indecorosa financeira, você mantenha a sua característica de honestidade. Os seus valores precisam estar presentes. Que diante, muitas vezes, de um atraso, você não use o artifício da mentira, vendendo a sua vida por uma mentirinha qualquer, só para se livrar daquele sapo que o patrão vai te pagar por você ter chegado atrasado. Então, vamos analisar um pouquinho essas tentações agora. Na primeira tentação, vamos aí analisar o contexto, Paty. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar. O que estava acontecendo com Jesus ali? Ele estava debilitado. Ele estava nos limites do seu corpo físico, no limite das suas emoções ali. E o diabo, ou o inimigo da sua alma, ou a circunstância da vida, se você quer chamar assim, percebe o momento em que você está no limite. E quando você está nos seus limites, no limite do seu corpo, no limite da sua paciência, no limite da sua compreensão, é justamente essa hora em que vem a tentação da vida. É nessa hora que você corre o risco de ceder às tentações, de você ceder às propostas indecorosas, de você ceder aos carinhos da mulher profana. É nessa hora que você pode vacilar literalmente e perder o seu propósito de vida. Então, uma coisa curiosa nessa tentação, Jesus estava ali com fome e ele fala assim: se és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão, e ela vai se transformar. E Jesus ele responde assim, com a palavra de Deus, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, entenda o seu propósito. O que foi que Deus falou com você? O que foi que o teu médico falou para você? O que foi que o teu pastor falou para você? O que foi que o teu terapeuta falou para você? Ele falou sobre seu propósito, com certeza. E aí ficou ali definido a tua vida, como é que você tinha que viver, o que você tinha que comer. O médico fala muito isso, Olha, você tem que fazer uma atividade física. Sim. Você tem que se alimentar adequadamente. O seu terapeuta fala, olha, você tem que fazer um alinhamento sistêmico, Perfeito. Seu constelador familiar diz ali, a gente tem que fazer uma constelação aqui para você entender como é que você tem que se comportar com a tua família, com o teu filho, com a tua mulher, O seu programador neurolinguístico, ele faz uma programação mental em direção ao seu propósito. Então, o que foi que saiu da boca de Deus através dessas várias pessoas que ele colocou à sua frente para te ajudar? Você precisa pensar nisso na hora em que você está debilitado. É na hora que vem a sua crise emocional, é na hora que vem a sua fome, literalmente, como aconteceu com Jesus. É a hora que vem a sua impaciência, é a hora que vem aquela proposta de emprego, é a hora que vem aquela proposta ao ministério. É a hora que vem aparece aquela namorada, aquele namorado. É a hora que vem aquela cantada ali que você recebe no trabalho, sendo você casado ou casada. Você tem que parar para pensar. O que é que está saindo da boca de Deus para mim ao longo da minha vida? O que Deus tem falado comigo? Através das pessoas
que Ele colocou na minha vida. E na hora que você faz isso, automaticamente aquela tentação em cima da sua debilitação física e emocional, ela vai embora. Ela vai embora, você consegue vencer. Agora, se você não pensar em tudo isso, o que é que tem saído mesmo lá da mente de Deus, lá do coração de Deus para mim? Para onde Ele está me levando e como que Ele está me levando, né? Quem Ele está usando, entendeu, Patrícia? Quem Ele está usando para poder me ajudar no meu propósito? E o que eu estou ouvindo dessas pessoas? Porque muitas vezes quando você está impaciente, quando você entra numa crise emocional, quando você entra na debilitação física, né, que você fica carente, você não quer ouvir ninguém, você não quer parar para pensar o que está te acontecendo, o que as pessoas que Deus colocou em sua volta, que representam ali a palavra que sai da boca de Deus, está dizendo para as pessoas. Verdade, é um momento de alerta então, né? Perfeito. É a hora que você tem que parar para pensar. Você fala, nossa, hoje eu não tô legal hoje. Hoje eu não tô no meu normal. Então é a hora que eu tenho que ficar mais alerta, mais atento ao que o meu médico me disse. É a hora que eu tenho que ficar atento ao que o meu terapeuta me disse. É a hora que eu tenho que ficar atento àquilo que o meu pastor me disse. Mas o que você faz? Você ignora a palavra que sai da boca de Deus. Ou o quê? Você está esperando aí que Deus abra o céu, né? E vem uma vozona lá de dentro, meu filho, esqueceu do que eu te falei? Não, cara, isso não vai rolar. Não vai acontecer, entendeu? Né? Não vai rolar desse jeito, porque Deus, Ele já tomou todas as providências. É como Jesus disse lá no Getsêmani: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então Deus providencia pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, pessoas boas para estar do teu lado, para te orientar, para ajudar você a se ressignificar, para ajudar você a caminhar em direção à sua self, ao seu propósito, ao seu Cristo. E aí nessa caminhada, né, você ficou debilitado? É hora de você pensar o que é que está saindo da boca de Deus através das pessoas que estão envolvendo esse seu processo de individuação. Entendeu? Olha que coisa bacana. Então, quanto é que você custa nessa hora? Nessa hora tu custa quanto? Nessa hora você põe preço nessa sua história ou você não põe preço nessa sua história? Né? Nessa hora você coloca realmente preço? Porque esse preço que eu estou falando não é o que você pagou para o seu terapeuta, ou pagou para o seu médico, não. Ou o dízimo que você deu na sua igreja, não. Eu estou falando, é o valor que você dá a esse processo de individuação que essas pessoas, seus mentores, seu coach, seu terapeuta, seu psicanalista, né? Enfim, seu gestor de emoção está dando para você, seu pastor. Então, qual é o valor que você está dando nisso tudo? Que preço que você está colocando nisso tudo? Né? Nesse processo de individuação. Jesus nos deu uma palavra muito linda aqui, né? Falou, olha, na hora que o diabo vir em cima da sua debilitação física e emocional, na hora que ele te pegar naquele estado ali emocional para baixo, com a sua emoção negativa, com as suas emoções ali ruins, né, debilitadas, é hora de você começar a pensar o que é que está saindo da boca de Deus para mim, né? E aí você vai começar a ver tanta coisa bacana. Você não precisa literalmente cair nessa ideia, né, de muitas vezes tentar transformar uma pedra em pão, tentar transformar uma pedra em emoção positiva, né? Ficar ali fazendo coisas, é isso que esse texto nos mostra, ficar ali fazendo coisa que não vai te gerar resultado nenhum. Vê se pode você transformar uma situação, uma pedrada da vida numa coisa boa, né? Mas foi isso que o diabo tentou fazer ali com Jesus. Paty, a gente vai analisar agora a nossa segunda tentação. Que foi a segunda tentação que Jesus experimentou ali naquele deserto. O demônio, ele chega para Jesus e leva ele a um monte muito alto,
né? E ali ele começa a mostrar todos os reinos da terra. E aí diz assim para Jesus, ele oferece a Jesus o poder e a glória sobre o mundo, né? De uma forma geral. Sim. Se Jesus se prostrar, ajoelhar e adorar a ele. Bem, se tem cabimento uma coisa dessa. Sem noção. Só que, Paty, isso é uma coisa muito comum de estar acontecendo no processo de individuação das pessoas. E você vai entender muito bem o que eu estou falando para você aí. Sabe quando você começa a ir em busca do poder, da fama, do sucesso, do seu lugar ao sol? O que acontece no meio do caminho? As pessoas, a vida, tende a mexer com teu ego. E começa turbinando teu ego ali, né? Nossa, porque você vai ter nome, você vai ter 1 milhão, 10 milhões de seguidores no Instagram, no Facebook, né? Você vai ser muito famoso, você vai ser referência. Começa a mexer no teu ego. E aí quando começa a mexer no teu ego, em seu processo de individuação, você começa a pular algumas etapas. Você começa a pisar em algumas pessoas. Você começa a quebrar alguns princípios. Você começa a desprezar alguns valores que você levou a vida toda para adquirir. Às vezes valores que veio lá do seu pai, lá da sua mãe. E o que você faz? Você atropela. Sabe para quê? Para você ter o que você sempre sonhou ter, né? Para você absorver o que você está tendo ali na vida. E aí você deixa princípios que pai ensinou, princípios que mãe ensinou, princípios que aprendeu na igreja, princípios que aprendeu com seu mentor, né? Ressignificação que você teve com seu terapeuta, né? A oração que o seu pastor fez ali na sua cabeça, o discipulado que o seu mentor fez ali, por várias e várias horas, dias após dias. Você vai passando por cima de tudo, porque você está atrás de quê? Atrás do sucesso. Você está atrás de satisfazer o desejo do teu ego, né? Você está inflamando o teu ego ali. E aí nesse processo de individuação, a selfie está aqui, Patrícia, e a pessoa vem e volta e fica bem longe daquilo que seria o propósito dele de vida mesmo. E é nesse meio termo, nessa ânsia pelo poder, pela fama, por satisfazer o seu ego, é que você casa mal, é que você sai de uma igreja e vai para outra e se arrebenta, é nisso que você, por ganância, você sai da tua empresa que te deu vários cursos e várias formações. O mesmo acontece muitas vezes na igreja, que você recebeu de tudo e você faz o quê? Você salta. Você pula etapa. Você quer satisfazer a todo custo o poder. Entendeu, Patrícia? Entendi. A todo custo satisfazer essa coisa da fama, né? De dominar os reinos. O diabo ele faz isso aí com Jesus. Ele leva ele para o alto do monte, mostra os poderes e fala: e aí, você quer fama? Tu quer glória? Tu quer dinheiro? Tu quer o quê, cara? Eu posso te ajudar nesse processo. E aí, Jesus sabiamente, consciente do seu processo de individuação, em que ele era o Cristo e tinha um propósito para cumprir, Jesus chega ali para o diabo, né? E diz assim: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele tu servirás. Então o que Jesus faz com essa fala, Patrícia? Ele nos arrasta a entender o processo de ressignificação por causa do propósito de Deus em te criar. Então o que acontece? Cara, ele fala, está escrito, adorar o Senhor teu Deus, ou seja, vem cá, você um dia não recebeu o seu valor, você não recebeu um propósito, e você não mudou tantas coisas na sua vida por causa disso, e agora você deixa qualquer coisa
roubar o teu valor. Qualquer coisa roubar a tua história, qualquer coisa tirar o seu legado. E é isso que Jesus se preocupou ali, Paty. Ele botou preço. Ele falou que você tem para me pagar me dando fama, me dando glória, não paga o meu propósito. Que no caso de Jesus era morrer em salvação à humanidade, mesmo numa morte de cruz, numa morte difícil. Mas antes da morte, é claro, ele ia sair daquela tentação levada pelo próprio Espírito Santo e ia experimentar o seu processo de individuação. E nesse processo de individuação, ele iria fazer discípulos, ele ia curar pessoas, ele iria ressuscitar mortos, ele ia fazer uma obra tremenda e grandiosa. E nessa hora ele pensou, vale a pena eu trocar o meu propósito por qualquer coisa, simplesmente porque agora eu vou ter glória, porque agora eu vou ter poder, porque agora está sendo me oferecido 5 milhões de seguidores no Facebook? Não. Você não pode se vender porque você quer 1 milhão, 5 milhões de seguidores no Facebook ou no Instagram. Não, você não pode se vender por causa de uma mulher bonita, você não pode se vender por causa de dinheiro, você não pode se vender por causa de fama, por causa de carreira. Não, você não pode atropelar os seus valores, você não pode atropelar aquilo que você é, que você se tornou a duras penas por causa de um momento, por causa de uma coisinha que lá na frente pode te trazer uma grande destruição. E Jesus pensou nisso. E nesse texto bíblico ele responde para o demônio, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ou seja, ele nos arrasta a entender esse processo de ressignificação por causa do propósito que ele tinha na vida dele. E é esse convite que ele também faz a você hoje aqui no programa Sexta Hora. E por fim, a terceira tentação. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele tinha levado Jesus ao pináculo do templo, né? Porque está escrito, aí ele começa a citar a palavra de Deus. Ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardasse e que te sustivesse em suas mãos para não te ferires o teu pé em alguma pedra. Ele está citando aí o Salmo 90, Salmo 91, né? Especificamente lá no verso 11. E aqui a tentação de Jesus ela envolve uma coisa muito importante, Paty, a identidade. Porque ele fala exatamente isso, né? Vem cá, se tu és o Filho de Deus, ele está falando de identidade. Você não sabe quem você é? Você é o Filho de Deus, né? Pelo menos é o que você está dizendo. É como você se apresenta. Então, você tem que usar das suas prerrogativas de Filho de Deus. Ele provocou, né? Provocou a identidade de Jesus, né? Para que você possa se dar bem. E aí, Paty, isso cria um problema louco, viu? Cria um problema doido na sua fé, isso aí. Porque as pessoas começam a achar que porque elas têm uma identidade em Deus, elas podem pedir o que quiser e sair mandando no céu e na terra. Nossa. Acontece. Às vezes você assumiu uma profissão, se tornou aí um advogado e acha que você pode, né, literalmente humilhar qualquer um. Você se tornou, sei lá, um ministro, né, qualquer aí, e acha que você pode fazer qualquer coisa. Enfim, Jesus ele nos dá uma lição de humildade muito grande sobre a identidade aqui. E ele nos mostra que quando você realmente sabe quem você é e qual é a sua identidade, como que você tem que se apresentar, você não precisa ficar tentando a Deus em momento nenhum. Você não precisa ficar tentando provar para as pessoas que você é merecedor, porque você tem uma identidade. E essa identidade
ela agrega seus valores, ela agrega suas crenças, ela agrega novos comportamentos, novas capacidades, novas habilidades para você se relacionar com seus ambientes. Então aqui, essa tentação envolve identidade. Aí eu te pergunto hoje aqui, quem é você? No início do programa a Patrícia falou qual é o seu preço, né? É isso. E aí eu te pergunto, quem é você? Quem você se tornou? Jesus ele disse assim, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele faz uma referência lá do livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, né? E aí eu te pergunto, se você sabe quem você é, por que constantemente você estava entrando em crise de identidade? Me responde aí. Pensa sobre isso. Se você sabe realmente quem você é, por que você tem constantes crises de identidade? Por que constantemente você está jogando o seu valor na lata de lixo? Por que é que isso está acontecendo? Existe um desalinhamento neurológico lá na sua identidade. Você não sabe verdadeiramente quem você é, quem você se tornou, por que você existe. Você não entende por que você está afiliado nesses grupos aí, né, de família, de igreja, de profissão. Você está perdido, essa é a verdade. Você desalinhou sua identidade. Por isso você está tendo crise de identidade. Por isso que você não consegue ter firmação, né, na sua vida. E você vai se perdendo. Qualquer fala que dizem de você, né, você se perde. Se fazem bullying contigo, você se perde, né? Se fazem uma brincadeira contigo, você se perde. Se de repente te joga uma sugestão, uma negociata qualquer na vida, você se perde. E aí você se perde porque você foi seduzido por uma mulher ou por um homem bonito. Você se perde porque você recebeu uma proposta que aos olhos humanos você levaria mais vantagem. E aí você se perde, você sai de um lugar que você às vezes precisa pagar um preço maior para ir viver numa outra igreja onde o preço que você tem que pagar é bem menor. Então você se perde, você perde a sua identidade. Às vezes você está numa empresa, você ganha determinado salário, mas você tem honra, você tem respeito, você tem posição, você tem ganho, você tem treinamento. E aí de repente você larga tudo aquilo e vai lá para outra empresa por causa de R$500 a mais. E quando chega lá você tem que mentir. Chega lá, você tem que fingir. Chega lá, você perde a sua identidade. Vira uma bagunça, né? Vira Na verdade, uma bagunça. Porque a pessoa constrói tanta coisa, penso que com dedicação, com esforço. Exatamente. E daqui a pouco você se vê sem nada daquilo na mão, né? Que você construiu, pelo que eu percebi. Exatamente. É um perigo, né? Um perigo. Por isso que nosso programa de hoje chama Quanto Você Custa, parte 2, o retorno à sua self. A gente quer que você volte a sua self, que você continue dando andamento a esse processo de individuação, sabe? Passando por os momentos difíceis da sua vida com dignidade, com honestidade, com verdade, com valores que você adquiriu ao longo de toda a sua vida, que você não se perca pelo meio do caminho. Essa é a nossa torcida aqui no programa A Sexta Hora. Que coisas podem te comprar? Desejos carnais? Poder? Glória? Fama? Sucesso? O que facilmente levaria você a se perder? Levaria você a perder a sua identidade? A perder os seus valores? Essa é a nossa preocupação de hoje. Essa é a nossa dica de hoje. Nesse programa, parte 2, de quanto você custa, o que nós queremos é que você passe por esse processo em direção à sua self, ao seu Cristo, à sua salvação, à sua felicidade, não vendendo a sua vida por pouca coisa, não deixando os seus valores, não desonrando o seu nome ou o nome da sua família, mas acima de tudo, que lá na frente você consiga colocar a cabeça no travesseiro e dormir a noite toda.
Isso é muito importante, né? Ter paz, Perfeito. Tranquilidade. É isso aí, pessoal. Programa Sexta Hora, todos os domingos, com um tema maravilhoso para lhe ajudar, para te fazer refletir, né? E também para te mostrar caminhos, te mostrar soluções. E é por isso que a gente tem esse encontro todos os domingos. E você precisa estar ligadinho o tempo inteiro aqui conosco. E esse tema, esse assunto aqui, ele é muito importante, você não pode deixar ele parar somente em você. E é por isso que agora eu te peço para que você possa compartilhar, para que você possa curtir, comentar, envia para os seus amigos, colegas de trabalho, porque certamente, assim como ajudou você, tocou você, vai tocar a vida de tantas outras pessoas também. Convido você também a entrar no YouTube, no nosso canal, tá bom? A fazer sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os nossos programas vão para lá. Inclusive lá tem temas fantásticos, Sim. Outros temas que você pode também estar se deliciando, aprendendo, entrando em contato conosco também, né? Se de repente você tem alguma dúvida, você quer de repente solicitar que fale um pouco mais sobre aquilo, né? Como o que aconteceu agora é um exemplo, né, do nosso programa, que nós tivemos a parte 1 e agora a parte 2. Perfeito. Fica à vontade, é maravilhoso compartilhar esse programa com você. Então nos siga lá no Instagram, no Facebook, divulgue esse material. Temos aqui pessoas altamente qualificadas, né, para trazer assim assuntos, soluções especiais, temas maravilhosos que vão te ajudar. E domingo que vem tem muito mais. Convida seus amigos, família, faz aquela pipoquinha para comer, assistir ali o nosso programa e assista quantas vezes você quiser lá no YouTube. Comenta, compartilha, dê seu like. A gente conta com esse trabalho, com a sua ajuda de divulgação. Ok? Um grande abraço para você, que você tenha uma semana maravilhosa. Muito obrigada por permitir que nós adentremos em seu lar, no seu coração. Muito obrigada por compartilhar esse programa maravilhoso conosco e muito obrigada pela participação, por tamanho esclarecimento, orientação, né? Para que tipo assim, nos ajuda e que nos faz caminhar de uma maneira assim, a caminho da nossa vitória, do nosso propósito, da nossa identidade. Gratidão ao Senhor. Muito obrigada a você, telespectador, pessoa que nós amamos tanto. Um grande abraço para você. Tchau. Até mais, hein? Domingo que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau. Um abraço.